pastor Carlos e a pastora Raquel são pastores sêniores da Comunidade Cristã Apostólica Ruar, fundada em 11 de outubro de 2025. Ambos nasceram em 1975 na cidade de São Paulo, em um lar cristão, onde desde cedo aprenderam a viver princípios bíblicos que moldaram a sua fé e caráter. Em 1985, quando tinham 10 anos de idade, seus pais se conheceram e tornaram-se amigos e irmãos em Cristo. Nesse mesmo ano, os pais da pastora Raquel mudaram-se para Hortolândia, enquanto que os pais do pastor Carlos passaram a residir em Campinas. As famílias tornaram-se muito próximas e mantiveram ao longo de 40 anos uma aliança de amizade genuína. Apesar de conhecer o Evangelho desde pequeno, aos 29 anos, quando morava sozinho em São Paulo, o pastor Carlos teve um profundo encontro com Deus que transformou a sua vida. Nesse processo de renovação espiritual, recebeu o convite para ministrar a palavra de Deus pela primeira vez, confirmando assim a palavra profética recebida aos 16 anos do dom da palavra que Deus lhe havia concedido. Naquele momento, ainda não imaginava que esse convite marcava apenas o início de uma intensa jornada no serviço ministerial. Enquanto isso, aos 29 anos, a pastora Raquel passava por um processo semelhante de renovação espiritual em Hortolândia. Deus estava dando início aos planos e propósitos que havia estabelecido muito antes para eles. Em razão do desemprego, o pastor Carlos precisou mudar-se para Campinas. E foi em meio aos encontros das famílias que Deus uniu o coração do pastor Carlos e da pastora Raquel. Após um período de namoro e noivado, casaram-se em maio de 2007 e retornaram para São Paulo para seguir a jornada de vida a dois. Nessa fase de suas vidas, conheceram o ministério Missão Gente de Jesus, onde foram pastoreados e discipulados pelo pastor Samuel Salgado, um homem de Deus que foi grandemente usado para lançar fundamentos sólidos e estabelecer uma base ministerial para o casal. Durante 4 anos, congregaram e serviram fielmente ao Senhor na comunidade Missão Gente de Jesus. Contudo, aprove a Deus mudar o rumo de suas vidas. Durante um culto marcante, receberam uma palavra profética do pastor Daniel Salgado, dizendo que Deus lhes confiaria uma obra para cuidar e pastorear, e nesta obra enfrentariam grandes desafios, mas o Senhor estaria com eles, concedendo-lhes vitória. Poucos meses depois, após essa palavra profética, a vida do casal tomou uma direção totalmente inesperada. De forma repentina, perderam emprego, moradia, móveis e apartamento. Diante da gravidez de alto risco e da condição financeira delicada, decidiram retornar para Hortolândia, a fim de ficarem mais perto de seus pais. O que eles ainda não compreendiam plenamente era que Deus realizaria uma grande obra em Hortolândia através de suas vidas. Em 2012, após alguns meses estabelecidos na cidade, cumpriu-se a palavra profética. A mãe da pastora Raquel, reconhecida como uma profetisa de Deus, recebeu uma direção divina para fundar o ministério Raiz de Jessé e nomear o pastor Carlos como presidente. No dia 6 de junho de 2012, foi ungido ao ministério pastoral pelo seu próprio pai, o pastor Manuel, e na mesma ocasião foi empossado como pastor-presidente do ministério Raiz de Jessé. 7 anos depois, no dia 19 de janeiro de 2020,
a pastora Raquel também foi ungida ao ministério pastoral pelo seu pastor e esposo Carlos. Apesar de já estarem pastoreando há mais de 9 anos, em meio às lutas, provações e desafios, os planos e propósitos do Senhor começaram a se revelar e fazer pleno sentido para o casal. Mas mesmo sem compreender os desígnios de Deus, permaneceram firmes em todo o tempo, numa caminhada de renúncia, obediência e entrega e dedicação integral, pois o amor que nutriam por Deus, pela sua obra e pelas almas, falou mais alto do que as dores, dúvidas e medos. Conforme havia prometido, Deus os sustentou e concedeu-lhes vitória após vitória. As lutas e as dificuldades enfrentadas tornaram-se a base que Deus usou para construir e consolidar o ministério pastoral do casal. E durante os 14 anos à frente do ministério Raiz de Jessé, impactaram profundamente a vida de muitas pessoas, exercendo uma liderança firme, fundamentada na palavra, na oração e no cuidado com as famílias. Muitas vidas foram entregues a Deus e batizadas em nome de Jesus. Famílias restauradas, dons e chamados ministeriais desenvolvidos e colocados em prática para a glória de Deus. E assim como o profeta Samuel declarou em meio à batalha contra os filisteus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eles fazem a mesma declaração, testemunhando que só chegaram até aqui porque a mão do Senhor os conduziu e os fortaleceu em todo o tempo. Toda a glória e toda a honra pertence somente a Ele. Atualmente, o pastor Carlos e a pastora Raquel avançam para um novo tempo ministerial, como pastores sêniores da comunidade cristã apostólica Ruach, conduzindo a igreja com propósito, visão e avivamento espiritual. Casados há 18 anos, vivem um relacionamento que reflete cuidado e a graça do Senhor. São pais de Ingrid e Murilo e celebram com alegria a bênção de serem avós da pequena Lívia, que trouxe ainda mais luz e motivação às suas vidas. A trajetória dos pastores é marcada por fidelidade, perseverança e entrega. Seu chamado tem como foco principal a formação de discípulos verdadeiros, a restauração de famílias, o ensino profundo da palavra e a condução da igreja a uma vida de intimidade com o Espírito Santo. O legado que o pastor Carlos e a pastora Raquel constroem vai além das paredes da igreja, alcança pessoas, famílias e gerações, deixando marcas eternas. Mais do que títulos ou realizações, seus corações ardem pelo reino. Seu maior desejo é ver vidas transformadas pelo poder de Jesus Cristo, famílias restauradas e uma geração inteira vivendo para a glória de Deus.